Nosso contato agora é direto de Washington com a economista Mônica Baumgarten-Niboli, que é pesquisadora do Instituto Peterson e autora do livro Como Matar a Borboleta Azul. Mônica, bom dia. Bom dia, Denise. Bem, Mônica, nós estamos chegando no finalzinho do ano. O seu livro abordava todas as questões relacionadas à política do governo Dilma e levou o Brasil à atual crise econômica. E nós já temos 7 meses de governo Temer. A crise persiste, nós vamos encerrar este ano com uma recessão pesadíssima. O prometido ajuste fiscal ainda é uma promessa, porque a gente vai fechando o ano também com o saldo recorde negativo das contas públicas. Eu queria a sua avaliação do que mudou, do que você tem como expectativa para o próximo ano. Olha, Denise, o andar assim dessa crise brasileira, quer dizer, o que aconteceu esse ano, é o efeito ainda, o que a gente viu esse ano foi ainda efeito das políticas e dos desarranjos do governo anterior, né? Então, havia uma... Eu odeio esse termo porque virou clichê, mas havia de fato uma herança maldita, muito maldita, assim, deixada pelo governo anterior, que aliás é exatamente o tema do meu livro Como Matar a Borboleta Azul, uma crônica da era Dilma. Quer dizer, toda a desconstrução da política econômica, das instituições que serviam aí para garantir as bases da política econômica, como a lei de responsabilidade fiscal, o próprio regime de metas de inflação, tudo que foi basicamente abalado ou destruído durante a gestão Dilma e que levou a essa situação de calamidade absoluta na economia brasileira, inclusive com uma crise de endividamento que a gente viu se manifestar com muita força ao longo desse ano de 2016, não só no setor público, como também no setor privado, né? Então você mencionou aí os resultados fiscais de 2016 e como ainda a situação está distante assim de uma melhora e tal. Uma parte importante disso tem a ver com esse problema de excesso de endividamento, porque uma coisa que a gente sabe que está acontecendo no Brasil e já está acontecendo há algum tempo é que tanto famílias quanto empresas, por causa do excesso de endividamento e porque a economia está muito ruim, e, portanto, elas não veem, nem empresas nem famílias, fluxos positivos vindo de lugar algum, essa parte do setor privado deixou de pagar imposto ao longo desse ano, provocando ou atrasou imposto, provocando uma queda muito expressiva da arrecadação, o que contribui, evidentemente, para esses números muito ruins aí, fiscais de fim de ano que a gente está vendo. Então, assim, o 2016 ainda é a continuação da crise proveniente dessas políticas muito erradas que foram adotadas aí nos 5 anos e pouco do governo Dilma. Em relação aos 7 meses do governo Temer, eu acho que a gente viu alguns avanços importantes, então toda a questão aí da legislação do setor de óleo e gás, as mudanças no BNDES, uma série de outros esforços aí que estão em andamento, a aprovação do teto dos gastos, ainda que o desenho do teto tenha sido controvertido e eu mesma tenha expressado algumas reservas em relação ao que passou, mas enfim, não questionando o mérito, né, do teto dos gastos, que eu acho que é necessário para começar a pôr o fiscal nos trilhos, mas tudo isso, assim, foram coisas que avançaram nesses 7 meses, então, de certa forma, foi surpreendente o quanto se pôde fazer nesses 7 meses, mas de outro, a gente continua com a sensação de que tudo foi insuficiente ainda para resolver esses problemas muito graves da economia brasileira. De um lado, não poderia deixar de ser diferente, né? Porque, dada a gravidade da crise, demora para você poder colocar as coisas no lugar. Mas, de outro, a gente continua aí com um quadro político muito conturbado, um governo que continua cercado aí de alegações diversas e que vão tender a provavelmente aumentar em 2017, quando saírem os detalhes todos aí das delações do Odebrecht. Enfim, é um quadro que não traz muito alento, além do que já foi feito nesses 7 meses. Quer dizer, é difícil imaginar em que áreas mais um governo que agora está enfraquecido diante aí dessas coisas que continuam a acontecer no Brasil, como é que esse governo vai conseguir, de fato, gerar o impulso que a economia brasileira precisa.
Houve uma correção de rota, pelo menos de inflação, o que abre a possibilidade de corte maior dos juros. Eu acho que são os dois fatores que melhoram um pouco o cenário para o ano que vem, né? Eu nem mencionei a inflação porque a questão da queda da inflação está intimamente relacionada à catástrofe do nível de atividade, né? Então, a gente está aí há 2 anos com o PIB encolhendo loucamente e é natural que a inflação nesse contexto caia. Então, até demorou, né? Até demorou. E eu não... Vou falar uma coisa muito dura aqui em relação ao Banco Central. Eu não acho que a queda da inflação no Brasil seja mérito do Banco Central. A queda da inflação no Brasil resulta fundamentalmente da queda da atividade. O Banco Central, que até agora não teve protagonismo algum, vai começar a ter que ter protagonismo diante desse quadro de inflação em queda e de espaço, de fato, que existe, que já existia, inclusive, na minha visão, para a queda de juros. Acho que o Banco Central, como eu tenho insistido em várias ocasiões, já deveria ter começado um processo de flexibilização monetária mais agressivo, mais cedo. E vem aí daí dos Estados Unidos o risco maior, né, Mônica? Exatamente. Assim, 2017 já vai começar com o evento mais marcante do ano, que vai ser exatamente a posse do Trump e o que vai vir disso. Você conta com o crescimento da economia brasileira em 2017? Eu acho difícil que a economia brasileira consiga crescer. Eu acho que o melhor cenário para nós em 2017 é a economia brasileira ficar meio estagnada. Quer dizer, um cenário em que a economia tem uma expansão de 0,3%, né, como alguns têm dito e tal, é um cenário de estagnação, só para que fique claro, tá? Então, eu acho que hoje esse é o melhor que se pode esperar para o ano que vem, hoje. E existe uma possibilidade não desprezível da gente ainda ter uma pequena contração do PIB em 2017. Acho que esse cenário também não dá para ser desconsiderado. Agora, a gente tem que esperar para ver o que vai acontecer nos primeiros 3, 4 meses do ano, né? Tudo pode ser completamente diferente. A gente espera que para melhor a partir daí. Mas hoje o que eu enxergo na melhor das hipóteses, uma semi-estagnação. Mônica, muito obrigada, um bom dia para você e um bom 2017. Muito obrigada, Denise, igualmente.